Fala pessoal, começando mais um Belo das Antigas. Washington, conta pra gente aí como foi o início da sua trajetória no Belo. A minha trajetória aqui no Botafogo iniciou através de um jogo amistoso entre Botafogo e Seleção Paraibana, que estava se preparando para ir para um brasileiro em Salvador. E fizemos esse amistoso contra o Botafogo e na época o treinador do Botafogo era Vitor Hugo. E eu tive a oportunidade de jogar contra o Botafogo, contra Vitor Hugo, e ele se interessou, pelo futebol que eu apresentei na época, e teve umas conversas com o Leonici, que era o treinador da Seleção Paraibana, e o Prince, que era o nosso roupeiro na época, e o Carlos Moraes, que era o preparador físico. E ele falou, quando voltar do brasileiro, eu quero esse menino no Botafogo. E então foi assim que aconteceu, Eu fui para o brasileiro, quando voltei, tive a grata surpresa de meu nome estar estampado lá no Jornal Norte, Washington Lobo contratado pelo Botafogo. E eu sem saber, Eu não sabia de nada. Aí foi quando o Pedrinho, que era o dono do Central, um time amador de Cruz das Armas, que tinha o meu passe, que na época a gente tinha passe preso, foi que ele negociou a minha vinda para o Botafogo. E tive a felicidade de, no meu primeiro ano como profissional, já ser campeão, Com um título muito importante e também disputar alguns jogos da Série A, que foi a última Série A que o Botafogo jogou e eu estava participando em 1986. Você foi campeão no primeiro ano, em 86. Conta um pouquinho do gostinho desse título. Para mim tudo era novo, Eu tinha uma ilusão assim de ser um jogador profissional. Meu pai me trazia muito para ver os jogos do Botafogo e para mim eu jamais ia pensar que um dia ia estar ali dentro de campo vestindo essa camisa, E essa oportunidade surgiu e eu agarrei com unhas e dentes, Porque as coisas eram difíceis. Na época, garoto assim da nossa idade não era muito valorizado, Porque eles gostavam mais de jogadores mais experientes. E a gente teve essa oportunidade que veio alguns atletas também do Botafogo, da equipe juniores, o caso de Ramiro, Gesso, o finado Cássio. Todos esses meninos vieram compor o elenco do profissional. E para mim foi uma ajuda, Porque não tinha somente eu de boy, como se diz, Aí deu tudo certo, graças a Deus, e a gente conseguiu esse título aí de 86. Quais as lembranças que você tem do seu primeiro gol pelo Belo? Olha, o meu primeiro gol foi contra o Campinense. Botafogo e Campinense jogando aqui no estádio Almedão. Eu fiz uma tabela com o Lico, um jogador que também passou aqui pelo Botafogo, tem uma história aqui no Botafogo também. E a gente tabelou, ele me deixou na cara do gol, como se diz, e eu tive a felicidade de chutar e fazer o gol. Agora eu era um jogador de poucos gols, porque na época era só um volante e minha preocupação era mais em desarmar e tocar para quem sabe, que a gente dizia, porque a gente tinha meias habilidosos, E nesse ano eu tinha Dagoberto, tinha Vitor Hugo, que estava jogando, era volante meia também, entre outros jogadores que faziam parte do elenco. E a minha função era mais essa, mas fiz poucos gols, mas fiz alguns gols. Você deixou o Belo em 91, foi para outro clube, voltou depois, saiu novamente. Como foi esse processo aí de ida e volta? Passamos uma boa temporada aqui no Botafogo, até que eu tive que sair, Dei uma saída, fui para o Auto Esporte, depois estive em Natal também, no ABC, no América, e depois eu voltei para o Botafogo para encerrar minha carreira e iniciar uma nova carreira de treinador. Nesses times paraibanos que você jogou, como foi? Você jogou contra o Botafogo algum jogo? Joguei, Por sinal, fui até campeão pela equipe do Santa Cruz de Santa Rita. Foi campeão paraibano e eu estava lá no grupo do Santa Cruz,
É meio diferente, sabe? Tinha partidas que a gente jogava assim, a gente querendo mostrar que não era para ter saído, entendeu? Então aqui a gente não foi muito valorizado, aquele negócio de contrato, não houve acerto, aí teve que ir para outro clube, mas a vontade era ficar, porque o Botafogo é o clube do coração, né? Como se diz, desde criança que eu sou Botafogo e não ia ser diferente, mesmo eu me afastando em alguns momentos, mas sempre torcia pelo Botafogo. Tem alguma história de bastidor que você possa contar pra gente? Olha, tem histórias de bastidores assim que é engraçado. Uma vez a gente foi jogar em Natal contra o ABC, Campeonato Brasileiro, Série C, e chegando lá, saímos daqui cedo, o jogo estava marcado pra gente, né, às 15 horas. E quando a gente chegou lá no estádio Machadão, chegamos de 1h da tarde e não tinha ninguém no campo. Foi bem esquisito. Aí eu digo, o nosso supervisor, Benedito Medeiro, que Deus o tenha, eu digo, Bena, tem ninguém aqui, que hora é esse jogo? Aí quando o Bena foi ver, o jogo era às 17 horas. Então a gente teve que ficar lá esperando até dar o horário do jogo. E isso pegou mal, né? Pegou mal. Pegou muito mal pro Bena, que nos colocou nessa enrascada aí de ficar dentro do ônibus até às 3 horas da tarde para depois poder adentrar ao estádio. Quando foi que você viu que era a hora de parar no futebol? Resolvi parar de jogar quando eu comecei a sentir contusões, né? A ter contusões, coisa que era muito difícil eu ter, e começou a aparecer algumas contusões, principalmente de joelho, e eu não aguentava mais treinar forte. Meus treinos tinham que ser leve, porque senão eu me machucava. Aí eu resolvi parar em 2002, depois da minha volta, né? Eu parei e voltei de novo, aí depois eu resolvi parar de vez mesmo. Foi quando eu tive também a oportunidade de trabalhar nas escolinhas do Botafogo. Então, para mim já foi uma coisa assim foi uma transição, né? Eu saí do profissional, vim para as escolinhas do Botafogo, treinei as escolinhas, treinei o infantil, treinei o juvenil, treinei os juniores, até chegar no profissional. E graças a Deus deu tudo certo e foi uma transição tranquila, apesar de muitos, alguns eram contra, outros eram a favor, mas as coisas foram caminhando e a gente foi fazendo o nosso trabalho e graças a Deus deu tudo certo. Em 2003, né, você assumiu o comando técnico do clube e foi campeão paraibano. Conta um pouco. Aconteceu naturalmente, né? Depois que eu tive a oportunidade de receber o convite de trabalhar nos juniores, aí sim eu comecei a pensar que realmente eu poderia ser treinador de futebol. Aí foi quando eu iniciei a minha carreira aqui no Botafogo. Eu tive a felicidade no meu primeiro ano de treinador, que eu tinha em 2002, ganhamos uma Copa Verão, foi a primeira Copa Verão que houve e a gente foi campeão. Na época, se não me engano, o presidente era Domiciano Cabral. E a gente foi campeão e quando foi no final do ano, ele contratou um treinador e eu fiquei como auxiliar. Aí esse treinador foi Suélio Lacerda, eu fiquei como auxiliar dele e no ano seguinte, quando começou o primeiro turno do campeonato, houve um desentendimento com a diretoria, ele deixou o clube e os atletas, por me conhecerem, que já tinham sido campeão comigo, a maioria, numa Copa Verão, aí pediram para que me efetivassem, né? Deram essa força também, né? E aí aconteceu a minha efetivação e eu, no primeiro ano lá, ganhei o segundo turno e fomos para a final com o Atlético Carraseiras e sagramos campeão em 2003. Onde depois fomos para o Brasileiro, né? Brasileiro com 93 equipes e chegamos em terceiro lugar. Pouco não conseguimos o nosso acesso em 2003 para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2003 também disputou a Série C, né? Ficou em terceiro lugar. Conta um pouquinho de como foi a trajetória dessa Série C. A Série C, a gente tinha um time já bastante entrosado, né, do Campeonato Paraibano e
conseguimos 4 atletas que vieram do Rio Grande do Norte para compor o elenco, e o elenco ficou muito forte. E nosso time era um time que jogava para frente, eu só gostava de jogar no ataque. E a torcida ajudava muito. A gente colocava 14, 15, 20 mil pessoas aí no Almedão, e realmente o torcedor vinha e comparecia, ele realmente apoiava e o time correspondia dentro de campo. Foram várias vitórias, era aquele negócio, a gente fora, a gente ganhou alguns jogos, mas dentro de casa a gente não perdeu nenhum. Viemos perder já no quadrangular final, quando perdemos aqui para o Santo André. Foi o único jogo que o Botafogo perdeu, o resto a gente ganhou dentro de casa, fizemos uma excelente campanha. E por coisas do futebol, né, de bastidores, a gente não subiu. Ficou um gostinho amargo da Série C? Ficou sim, ficou porque a gente tinha time para subir. Para você ter uma ideia, eu tive os 2 artilheiros do campeonato, era do meu time, né? Era do Botafogo, Elinho e Nilson Sergipano. Foram os 2 artilheiros, cada um com 11 gols. E era uma Série C difícil, porque foram 5 mata-matas, não era grupos. A gente tinha que, no começo foi o primeiro grupo, aí depois começou os mata-mata, né? A gente tinha que matar um leão toda semana a gente tinha que matar um leão. E devagarzinho a gente foi chegando lá, até chegar no quadrangular final, onde conseguimos aí esse 3º lugar. Infelizmente não conseguimos o acesso, mas foi uma campanha maravilhosa que o Botafogo fez e o torcedor ficou muito satisfeito. Para a gente encerrar, Lobo, foram muitos anos vestindo a camisa do Maior da Paraíba. Eu queria que você descrevesse a sensação de ser um ídolo, né? De ter tantas crianças que acompanharam você naquela época e hoje são adultos e passam esse amor para os filhos. Eu creio que a minha passagem no Botafogo foi muito positiva. Eu servi de exemplo, como sirvo também até hoje, para muitos atletas que estão aí galgando aí ser um profissional. E eu tenho certeza que quando eles assistirem esse vídeo, esse programa, com certeza eles vão se interessar mais ainda e vão procurar saber um pouco da minha história, um pouco da história do Botafogo do passado, porque tínhamos muitos jogadores craques que não foram, digamos assim, aproveitados, porque devido à estrutura que o clube tinha na época. E hoje esses garotos aí, eles têm muita oportunidade, têm a condição que é dada para eles trabalharem, então basta somente se dedicar e trabalhar que tudo dá certo, porque as condições que o Botafogo se encontra hoje é 1000% em relação ao que eu tive no passado. E eu consegui ser um bom jogador e consegui desempenhar o meu trabalho dentro do clube, com todas as dificuldades, mas a gente fizemos um ótimo trabalho. Washington, foi um prazer ter você aqui no Belo das Antigas. As suas histórias e trajetória no Botafogo inspiram e estão no coração de muitos torcedores. Eu que agradeço, poder participar de um programa tão honrado, aqui na Paraíba, onde o Botafogo tem vários ex-atletas que fizeram história e eu tive o prazer de ser convidado por vocês e eu só tenho a agradecer e eu espero que essa nova geração aí possa adquirir alguma coisa desse programa, dessa minha participação aqui com vocês. Obrigada, Lobo, e fica por aí que tem muito mais na TV Belo.